acompanhe o depoimento que nós teremos agora aqui da presidente do CONDIC, Maria Beatriz, que poderá se aproximar então para fazer o seu depoimento. E logo após o depoimento, então, o café e em seguida retornamos. Bom dia a todos. A minha saudação especial às autoridades aqui presentes, promotores públicos, que são nossos parceiros. Eu sou presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente no município de Soledade. Então, quero fazer um rápido relato pelo qual eu estou aqui. Depois de muitos anos de caminhada, sou colega de muitos de vocês, aposentada, e a gente acaba caindo no voluntariado. Sou feliz por ter sido escolhida para fazer a última etapa da minha vida como presidente do Conselho. No mês passado quis entregar, não quiseram, daí fiquei eu de volta. Eu digo para vocês que vivo uma experiência especial, porque os primeiros anos da minha vida, a primeira etapa da minha vida, trabalhei 40 anos como professora estadual, em todos os níveis de ensino, e acabei me aposentando como professora universitária. Fui privilegiada porque pude passar por todos os bancos escolares, mas não havia nunca presenciado o que eu presenciei nos últimos 5 anos. Vivemos numa sociedade capitalista que, segundo estudiosos, produz a pobreza. E o que nós temos visto em Soledade? Uma região de carências sociais, de vulnerabilidade social forte. Não venho aqui para trazer uma lanterna nem uma luz, mas dizer para vocês que a minha realidade deve ser parecida, igual ou pior a de todos vocês. Nos primeiros tempos que assumi o Conselho de Direitos, eu só queria falar nisso, porque era um mundo novo, era uma situação nova, e eram situações que me doíam muito na alma. Como educadora, como mãe, assistir a situações deprimentes sociais, né? Crianças que saem da escola com 9 anos para se prostituir. Há pouco tempo fui na Câmara fazer um relato, quase que amanheci com a boca cheia de formiga. Porque tu pega o poder e a necessidade. Então nós vivemos um mundo, principalmente a nossa periferia. O que nós temos? Dois mundos. As crianças oriundas de famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família, que vão à escola mesmo empurradas, porque precisam ir, porque às vezes o único meio de sobrevivência é o valor da Bolsa Família. E temos os outros meninos, as outras crianças que não são beneficiários de nada, de nenhum plano social do governo, e que também não frequentam a escola. Nós temos um nível de infrequência enorme, mas os nossos números são mentirosos. Os nossos números não retratam a realidade, senhores, não retratam. Porque o nosso professor, e eu me incluo nele também, o que ele faz? Ele vai fazendo de conta que não vê a sua realidade, fazendo de conta que o Joãozinho não veio, que a Mariazinha não está, e acaba passando uma semana, 2 semanas, e a FICAI não vai sendo preenchida. Ela é preenchida nos finais de semestre, quando há uma exigência da direção, quando há uma exigência das coordenadorias, para que essas crianças apareçam de algum lugar. Então, ontem até estava numa reunião com o Conselho Tutelar lá, chegou uma ficha FICAI avulsa, sem nome de direção, com um nome, o pré-nome da criança, e dizia endereço, atrás da bodega do seu. Então, assim, as crianças são tão nada que elas demoram, não têm sobrenome e muito mais. Desculpa, não tem assinatura de diretor. Então, assim, a nossa dificuldade também no Conselho é sair catando
Porque nós moramos numa cidade com uma situação bem complicada econômica, que as pessoas, um número grande de pessoas que vivem na informalidade, então as pessoas saem de manhã, às vezes voltam à noite, e é recorrente, né, o nosso conselho sair procurando crianças nos matos, crianças nas finaleiras, crianças em lugares incertos e não sabidos. Por quê? Eu insisto, e a gente tem trabalhado junto com o Conselho, que é uma construção, na verdade, senhores, uma construção, direção, professores, Conselho Tutelar e Ministério Público, é uma construção que está sendo ainda realizada, e, enfim, de forma de engatinhamento. Estamos engatinhando ainda para chegar ao ideal. Porque é um jogo de forças violento entre o Conselho Tutelar, os pais e as escolas. A escola sempre fica protegida e o que acaba acontecendo? Nós, professores, e isso talvez tenha muita gente aí que não pense assim, o que a gente gosta? Do aluno que nos dê respostas, do aluno que nos corresponda aos nossos objetivos. Então, o que acontece? A criança que vai buscar sendo resgatada, né, da rua, ou cuidando dos menores, ou ajudando no orçamento familiar, ela volta, mas ela volta atrasada, ela volta fora de contexto. Então o que o professor faz? Acaba deixando o Joãozinho do lado. O Joãozinho que falta, o Joãozinho que não toma banho todos os dias, o Joãozinho que traz o caderno, banha nas páginas, o Joãozinho que traz as tarefas incompletas porque não tem acompanhamento de pais, porque nós, querendo ou não querendo, a nossa realidade é essa. As famílias mudaram o seu perfil. Então, às vezes, tem que trabalhar a família, assim, tem que dar para a família até prestar. Então, nós temos, às vezes, irmãos maiores cuidando de menores, casais homossexuais, um avô muito recorrente, um avô, porque ele fica em torno do cartão do avô de benefício do INSS. Então, ele acaba, eu estou criando meus netos, meus 2, 3, 4, 5, 6 netos, os filhos vão fazer, não adianta, eu vou cuidar. Então, o perfil da família, todos nós sabemos que mudou. Então, também, se mudou o perfil da família, mudaram também as suas responsabilidades. E nós passamos lutando entre a escola, chamados, como dizia a doutora aqui, nós trabalhamos hoje, sai correndo para cá, vai correndo para cá, tem um aqui, um abusado aqui, um que estava cheirando não sei o que lá no beco da igreja. Então, nós passamos correndo atrás de situações urgentes de hoje. E não temos tempo de estabelecer uma rede forte, consistente, e colocar para a escola, e colocar para o professor, que é a escola e é o professor o responsável maior em toda essa rede. É o professor. É ele que não tem a Mariazinha, o Josinho que não vem na aula, é ele que tem que fazer uma chamada aos pais, porque quando chega lá no Conselho Tutelar, quando chega lá no Ministério Público, a situação já andou lá por 4 semanas de falta. Então o Josinho volta, é resgatado e é altamente discriminado. Ele fica forçado e ele é candidato forte à repetência, porque não há uma rede, uma organização escolar para que esse menino que ficou tanto tempo afastado dos conteúdos e do ambiente escolar seja tratado no horário separado, no horário diferenciado que ele frequenta a sala, para haver o quê? Para haver pelo menos um conhecimento que foi transmitido nesse tempo de sua ausência. Então esse Joãozinho, essa Mariazinha, eu digo sem sombra de dúvida, ele ficará na escola discriminado, ele ficará na escola como aquele que falta, aquele que não traz o tema, aquele que não aprende, até o dia em que sua família não receber mais o benefício do Bolsa Família. É isso que eu tenho que dizer para vocês. É triste, é muito triste, mas eu, como diria no gancho da doutora aqui, nós temos sonhos e temos esperanças, porque fomos talhados para sermos professores. Eu ainda acredito, mas está muito longe do ideal, porque o nosso ECA ainda ele é desconhecido por grande parte das pessoas. E ele é um instrumento muito novo na realidade, né? Ele é um instrumento novo na década de 80, que ele foi totalmente sendo dado conhecimento, e os conselhos tutelares também são uns 5, nós somos 5 representantes, pessoas que conhecem um pouco a legislação, que conhecem um pouco as relações interpessoais, e deveria haver assim, um
preparo maior nos conselheiros tutelares, uma valorização da comunidade dos conselheiros, porque nós tivemos eleição ano passado, tínhamos 5 vagas e 7 candidatos. Um foi reprovado pelo psicológico, ficamos com um suplente. Aí este ano se candidatou um para vereador, então está fechado um suplente. Ninguém pode descer, ninguém pode nada. Então é um número suficiente. Agora com algumas garantias sociais, né, de férias, SPC, enfim, são agora funcionários. Mas a nossa realidade, ela está muito longe de chegar ao ideal. Lutamos, continuamos lutando, mas é essa a realidade que eu tenho para dizer para vocês, sem muita esperança, porque as situações de vulnerabilidade social são imensas, né? E as crianças são o alvo da discriminação, do ódio, da violência dentro do âmbito familiar. Os problemas mais sérios, só para ilustrar que não deve ser diferente para vocês, os problemas mais sérios que acontecem dentro do conselheiro tutelar, de abuso físico, abuso psicológico e esse abuso sexual que é o violento, mas o psicológico não fica longe também, acontecem, infelizmente, com as pessoas mais próximas da criança. E acontece tão próximo da gente e a gente, às vezes, custa acreditar. Muito obrigada. Nós agradecemos por esse depoimento. Logo em seguida nós teremos então o nosso primeiro painel. Agora então 5 minutos no café. Obrigado.